Amém, irmãos? Os irmãos se colocam de pé para a leitura da palavra. A irmã Patrícia está com a oportunidade para orar pela palavra. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Oremos. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Jesus, por estarmos aqui, Senhor. Queremos te agradecer. Aqui já teve a primeira parte dos louvores, na oportunidade, Senhor, tu usou tua serva tremendamente para falar aos nossos corações. Se o culto terminasse agora, Senhor, já sairíamos daqui regozijados, porque sentimos a tua presença e tu falaste tremendamente ao nosso coração. Mas sabemos, Senhor, que tem que ter a palavra, é o que nos fortalece, é o que nos alimenta, é o que nos aviva, Senhor. Então, Pai, eu te peço, usa teu servo de uma forma sobrenatural, que ele venha diminuir, Senhor, que nada venha sair dele, Pai, e somente de ti. Usa ele, Pai, com teu Santo Espírito, meu Pai. Repreende todo o mal, todo ataque, toda a fúria do inimigo que venha vir contra ele, contra a vida da família dele, Pai, para ele não trazer esta palavra, Pai, que é digna de toda aceitação e toda adoração. Que essa palavra fique no coração de cada um de nós, Senhor. Que ela fique cravada, que a gente não venha dar ouvido à voz do inimigo neste momento, Senhor. Que nada venha, Pai, nos abalar, para que esta palavra não venha penetrar nos nossos corações e nós fazemos o principal: praticar. Ouvir e praticar a tua palavra. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos fazer a leitura da palavra. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, hoje eu vou falar um pouco da importância da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia e a importância. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo fala aos coríntios do que o Senhor Jesus fez. Ele, antes de ser traído, ele se reuniu com seus discípulos e ali ele repartiu o pão, repartiu o cálice e ele deu uma ordem aos discípulos que toda vez que se ajuntassem, eles fizessem esse gesto em lembrança do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor iria dar a vida dele por nós. E ele disse que este gesto de se ajuntar, de partir o pão, de repartir o cálice do vinho, era para a lembrança dele, para lembrar tudo aquilo que ele fez por cada um de nós. Irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo deu a vida dele naquela cruz. Ele foi moído, ele foi de uma forma tão grande, esmagado naquela cruz, foi crucificado. Nós sabemos que ao terceiro dia o Pai o ressuscitou dentre os mortos, aceitando assim o sacrifício de Cristo. Isso testificou que Deus aceitou o que Jesus fez naquela cruz. Nós sabemos, irmãos, que nós estávamos distantes de Deus devido ao pecado. O pecado que entrou no nosso pai e na nossa mãe, na carne, Adão e Eva. Devido àquele pecado, irmãos, que eles cometeram ali no Éden, toda a descendência após Adão e Eva veio contaminada ao pecado. O pecado veio dentro de cada um de nós. Um bebê que nasce hoje já nasce pecador, irmãos, porque isso já é gerado dos nossos pais. E a palavra de Deus diz, irmãos, que só há uma forma de você ser limpo deste pecado,
Só existe uma forma. E esta forma, irmãos, foi aquele homem que deu a vida dele na cruz. Foi ele. Foi por ele. E ali, irmãos, foi um momento de grande amor. Um amor que é inexplicável, irmãos. Um amor que nós não entendemos. Não temos como entender. Só quando entrarmos na glória de Deus vamos entender o que foi que Jesus fez naquela cruz. O que foi que Ele abriu as portas. Para onde? Nós vamos entender, irmãos, quando chegarmos no nosso lugar, na nossa casa. A casa que Ele disse a seus discípulos que iria preparar lugar e iria voltar para tomar aquilo que é dele. Todos aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, nós temos um dono, irmãos. Nós temos um dono. Ele é o nosso dono. Jesus é o nosso dono. Ele disse que Ele vai voltar para tomar aqueles que são deles. Então, irmãos, Ele deu a vida dele na cruz. Ele foi moído. Deus, o Pai, moeu o seu Filho. Nós temos a falsa impressão, quer dizer, as pessoas não pregam a verdade, dizem que foi os homens que mataram, a religião que matou o Senhor Jesus. Não, irmãos, quem matou o Senhor Jesus foi o próprio Pai. O Pai moeu Ele na cruz. Por quê? Porque Ele estava com os nossos pecados, irmãos. Ele estava ali carregado dos nossos pecados. E como nós sabemos, Deus é santo. Não tem como se achegar pecado diante de Deus. Não tem como Deus deixar o pecado no meio dele. Não, irmãos, Deus é santo. Santo, santo. Glória a Deus. E ali naquele momento que Cristo está na cruz, está carregando os nossos pecados. Estava tudo sobre ele. Ele se fez maldito por causa de nós. E naquele momento o Pai o moe. O Pai o destrói. Porque era isso que ia acontecer com cada um de nós. Aquela dor que Cristo sentiu na cruz, aquele momento que passou, irmãos, que Cristo teve que passar por cada um de nós, era para nós, irmãos. Não era para Ele. Ele é santo. Ele não pecou em momento nenhum. Ele veio em carne, não pecou, cumpriu a lei, andou certo. Mas Ele quis, irmãos, quis por amor entregar a vida dele por nós. Hoje, irmãos, nós temos a esperança de estar na glória de Deus. Nós temos a esperança, irmão, de fechar os nossos olhos e abrir o seio de Abraão. Como o apóstolo Paulo diz, será no piscar de olhos. Será no piscar de olhos e você estará lá com o Pai. Estará na cidade que João viu, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então, irmãos, hoje nós temos esse privilégio. Isso é um privilégio, isso não é para todos. Jesus veio a este mundo, todos têm a possibilidade de encontrá-lo, mas nem todos vão crer, nem todos vão depositar a sua vida nele. Mas nós, pela graça de Deus, nós entregamos a nossa vida. O Senhor se apresentou à nossa vida e nós entregamos. E hoje, irmãos, nós temos o privilégio de entrar na glória do nosso Pai e estar com Deus através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo chega aos Coríntios e fala aos Coríntios que o Senhor fez a ceia, mostrou aos irmãos ali a ceia do Senhor, partiu o pão, repartiu o cálice, para que eles pudessem, irmãos, se reunir e ali naquela reunião lembrar do que Cristo fez. A ceia do Senhor, irmãos, não é para ter poder, não é para ter cura, não é para ter revelação, como muitos falam aí, não, irmãos. A ceia do Senhor, a igreja vai se reunir para lembrar o que o Senhor fez. Ele entregou a vida por nós. E naquele momento que partimos o pão, que partimos o cálice, repartimos o cálice, nós lembramos da carne e do sangue de Cristo, irmãos. A carne que foi dilacerada e o sangue que foi derramado. A carne que foi moída e o sangue que se derramou naquela cruz. Então, neste momento, irmãos, da Santa Ceia, nós lembramos do nosso Senhor, do sacrifício que Ele fez. E este sacrifício, irmãos,
nos tira, irmãos, de um grande tormento. Esse sacrifício que Cristo fez nos livrou de algo que você não pode nem imaginar, o que é o tormento eterno. A palavra de Deus aqui fala, irmãos, em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz aos romanos aqui: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Assim nós estávamos em pecado, privados da glória de Deus, não estava impedido de entrar na glória do Senhor. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, qual é a consequência do pecado? O que é que acontece se você estiver com o pecado sobre você? Romanos capítulo 6, versículo 23. Aqui a palavra diz: porque o salário do pecado é a morte. É a morte. O salário daquilo que muitas vezes a gente gosta, muitas vezes a gente se agrada, o salário disso que você às vezes pratica é a morte. Agora imagine, irmãos, quantas e quantas pessoas estão em pecado nesse exato momento. Quantas pessoas estão destituídas da glória de Deus, que não tem nem a noção do que vai se apresentar diante deles. Quantas pessoas, irmãos, não têm o entendimento que um dia todos nós estaremos diante do trono de Deus, e Deus vai inquirir tudo que você fez aqui nesta terra. Tudo Deus vai perguntar, vai questionar, vai falar as oportunidades que você teve e você não quis. Tudo isso, irmãos, Deus vai questionar. Imagine quantas pessoas não têm esse entendimento, porque a mente está fechada e a carne não pode entender as coisas do Espírito. É por isso, irmãos, que eu sempre falo aqui, nós temos que se alegrar, mesmo na dor, na aflição, devemos estar alegres, porque Deus permitiu você entender as coisas dele. Deus permitiu você ler a palavra e entender, ter um entendimento, irmãos. Nem todos vão ter esse entendimento, irmãos. Muitas pessoas vão ter a palavra nos seus olhos, diante dos seus olhos, não vão entender, porque Deus não permitiu. Nós, irmãos, hoje entendemos a palavra de Deus, porque Ele permitiu a gente entender. É por isso que nós devemos estar alegres. Eu estou triste, eu estou desanimado. O crente não anda assim não, irmãos. O crente não anda assim, porque ele conhece a verdade. Ele sabe, irmãos, que um dia ele vai estar com o seu Senhor, e ali a alegria vai ser plena, irmãos, para sempre. Porque isso aqui ele sabe que isso é passageiro, vai acabar. Mas quando entrarmos nos portões celestiais, será para a eternidade, irmãos. Estaremos contentes com o Senhor, se alegrando perto do nosso Senhor. E por isso, irmãos, que devemos estar contentes, porque se hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus, porque Ele permitiu. Porque o próprio Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode ir a Cristo, ninguém pode entender as coisas de Deus se o Pai não permitir, irmãos. Será que a sua dificuldade, o seu problema é maior do que isso? Será? Será que o momento que você está passando é maior do que tu contemplar a glória de Deus? De tu entrar nos portões celestiais, ver coisas que os seus olhos nunca imaginou em ver? Quando o apóstolo Paulo disse que ele foi ao terceiro céu e viu coisas que ao homem não entenderia o que era aquilo. Ouviu palavras que ao homem não tinha como falar. Imagina o que aquele homem contemplou ao terceiro céu, aonde ele foi levado, arrebatado. Imagine, irmãos. Será que a sua dificuldade, a sua dor, a sua angústia é maior do que isso? Você está junto com o seu Senhor, aquele que fez o céu e a terra, irmãos? Será? Irmãos,
Eu me alegro todos os dias, irmãos. Todos os dias eu me alegro de hoje estar na presença do meu Deus. Todos os dias, irmãos, eu estou alegre, mesmo com dificuldades aqui nesta terra. Não me importa. O que me importa é que Ele me ama, que Ele me chamou, irmãos. Irmãos, hoje eu estou em Cristo. A hora que Ele quiser me chamar, me chame, porque eu sei para onde eu vou. Esse, irmão, esse conhecimento que nós temos que ter, irmãos. Não importa, Senhor, pode chamar agora. Eu sei para onde estou indo. Eu sei que o meu Senhor me aguarda. Glória a Deus. É esse entendimento que o crente tem que ter, irmãos. Sabe por que não está tendo? Porque não tem exposição da palavra. A palavra de Deus não é mais o fundamento da igreja. É por isso que os crentes estão aí, vazios, crentes perturbados, crente com problema que tira a mente, crente com dificuldade, que não tem nem tempo de orar. Por quê? Não é exposto à palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar de quê? De tudo que está nesse mundo, que traz o engano, a mentira. Se você conhecer a verdade, acabou, irmão. Seus olhos se abrem e você contempla a verdade, em nome de Jesus. Mateus capítulo 26. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 28. Aqui o próprio Senhor Jesus está ali com seus discípulos, e aqui ele fala: e enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu, e o deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graça, e deu-lhe, dizendo: bebei todo deles, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Só o sangue de Cristo, irmãos, pode lavar os pecados. Então, o que nós esperamos da Santa Ceia? Esperamos, irmãos, que viemos nos arrepender dos nossos pecados. É momento de a gente analisar: o que é que eu estou fazendo para Cristo? Será que eu sou um cristão mesmo? Ao participar, irmãos, do pão e do vinho, devemos analisar: será que somos cristãos? Será que minha vida fala quem eu sou? Será? Porque o apóstolo Paulo chama a atenção para que a gente não participe da Santa Ceia do Senhor indignamente, indigno de participar, porque podemos, irmãos, estar acarretando mal para si mesmo. Porque se eu digo que eu sou cristão, a minha vida tem que ser transparente, a minha vida tem que mostrar quem eu sou agora. Então o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos: cuidado ao participar da Santa Ceia. Como é que está a sua vida? A sua vida está em Cristo? Porque toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos do que Ele fez em nossa vida. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, proclamarás a morte do Senhor até que Ele venha. O que é que nós fazemos quando participamos da Santa Ceia? Nós proclamamos a morte do Senhor. Por que proclamamos a morte do Senhor? Porque sabemos que o Senhor ressuscitou e Ele vive. Então toda vez, irmãos, que se ajuntarmos para comemorar a ceia do Senhor, nós lembramos do que Ele fez na cruz, lembramos que o Pai o ressuscitou, e lembramos que um dia Ele irá voltar. Um dia Ele irá voltar. A nossa esperança é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se ajuntamos para lembrar dele, para glorificar o nome dele, para estar junto como igreja, dizendo: ó, meu Senhor voltará,
o meu Senhor voltará, em nome de Jesus. Irmãos, e nós sabemos que Ele derramou um grande amor, irmãos, sobre a nossa vida, e é por isso que nós se alegramos, irmãos, porque temos entendimento do que Ele fez em nossa vida. E o que foi que Jesus fez? Você pode pensar aí o que foi que Jesus fez? O que foi? Não, Ele só morreu na cruz ali e acabou? Será que foi só isso mesmo? Não, foi um revolucionário daquela época que morreu ali com loucuras na cabeça, achando que era o tal. Será que foi isso? Muitos pensam assim, irmãos. Mas aqui, irmãos, em João capítulo 3, glória a Deus, irmãos. João 3, versículo 16. Aqui o apóstolo João vem nos dizer, irmãos, o que foi que Cristo fez naquela cruz. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, não entra em condenação, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque aquele que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus, irmãos. Foi isso que Cristo fez naquela cruz, irmãos. Ele abriu as portas do céu, irmãos, para que agora a gente possa ter possibilidade nele entrar nos portões celestiais. Foi isso que Ele fez. Ele nos deu vida, e vida com abundância, uma vida que irá caminhar para a eternidade, irmãos. Para onde Ele está? Nesse exato momento, o Senhor e Salvador Jesus Cristo está à destra do Pai, intercedendo por nós, irmãos, por todos nós. O Senhor intercede, Ele media as nossas orações a Deus. As orações que você chega no seu quarto, dobra seu joelho e pede: Senhor, me ajuda. É Ele que intermedia, irmãos, as nossas orações. Então é por isso, irmãos, que temos que ter uma ligação com o nosso Deus, temos que estar unidos a Ele. É porque por Ele nós entraremos nos portões celestiais, irmãos. Nós teremos a vida eterna, a verdadeira vida, irmãos. Quando a palavra de Deus diz, irmãos, não teme quem mata o corpo, mas temai quem mata o corpo e a alma. Como essa pessoa pode perder o corpo e a alma? Porque não creu no unigênito Filho de Deus. É assim que você pode perder a sua alma. Você não creu, a palavra foi exposta a você, a verdade, mas você disse: não, eu não quero viver minha vida. Quando chegar lá em cima, eu ajeito lá com Deus. Vai nesse pensamento que você vai ver para onde você vai. E lá naquele dia, irmãos, não vai ter conversa não. Não vai ter conversa não. A palavra de Deus diz que o Senhor e Salvador Jesus Cristo irá separar os bodes das ovelhas. As suas ovelhas Ele deixará do lado direito e os bodes à esquerda. Então, irmãos, é momento de pensar, de analisar: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo com minha vida? O que é que eu quero mesmo? Será que este mundo tem mais prazer do que as coisas de Deus? Será? Este mundo, ou senão você pode até pensar que este mundo pode te levar para Deus, pois é que muitos dizem, né, que todas as religiões levam a Deus. É uma grande mentira, irmãos. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, irmãos, é momento de a gente pensar, a gente focar nisso. Eu quero a minha alma salva. Eu quero ser salvo. Eu quero estar no benefício da glória de Deus. Eu quero ser um herdeiro, co-herdeiro com Cristo
da glória de Deus. Então hoje só é você dizer: Senhor, eu te quero. Senhor, eu te quero. Senhor, hoje eu lanço a minha vida em tuas mãos. Não quero saber mais de nada. Eu quero agora é o Senhor. Eu quero conhecer agora do Senhor. Eu quero é isso. Senhor, me salva. Me salva. Me tira deste mundo, Senhor. Abre minha mente para entender a tua palavra, para que a minha alma esteja salva em tuas mãos. E a palavra de Deus, irmãos, aqui confirma. Romanos capítulo 10, versículo 13. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus, irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 13. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus, aqui, irmãos, nos confirma aqui o que eu estou dizendo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar, irmãos? O que é você invocar o nome do Senhor? É você se arrepender dos seus pecados, irmãos. É você olhar para você e dizer: ó, eu sou um pecador e preciso do Salvador. Minha alma está perdida, mas precisa ser achada pelo meu Deus. E você invocar o nome do Senhor, você olhar para você e dizer: você mesmo, não tenho nada, não tenho nada, porque o próprio Jesus disse: ó, sem mim nada podereis fazer. Irmãos, as portas do céu ainda estão abertas, as portas celestiais ainda estão abertas. Analisa a tua vida, irmão. Se você é um crente, analisa a tua vida. Se põe diante do Senhor como servo e serve ao teu Senhor com integridade. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, mas olha para o Senhor. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seus olhos estejam nele, somente nele. A sua confiança, somente nele, irmãos. Se você é um crente, se coloque como um crente. Eu sou crente, não quero saber de opinião de ninguém, não me importa. O que importa é o que o meu Senhor pensa de mim. O que importa é isso. Ah, você é disso, você é daquilo, problema seu. Eu sou um crente porque agora eu conheci a verdade se revelou sobre meus olhos, e meus olhos foram abertos, e hoje eu enxergo a verdade. Então, se você ainda não é cristão, irmãos, se lance ao Senhor. É um conselho que eu lhe dou. Se lance de corpo e alma. Se jogue. Se jogue. Não espere nada não, irmão. Porque a nossa vida, o apóstolo Tiago diz, a nossa vida é como um vapor. O vapor, você abre a panela de pressão, você vê aquele vapor ali, ó, mas em minutos e segundos ele se acaba. Tiago diz que a nossa vida é assim, é como um vapor, como uma neblina. De manhã cedo está aquela neblina fechada, você não enxerga nada, mas ao sol chegar, ela se acaba. E você não vê mais nada, não tem mais nada. Essa é a nossa vida. No momento que estamos aqui, daqui a 10 minutos nós não sabemos de nada. Então, se você ainda não é crente, se lance. Se lance ao Senhor. Você chegar na sua casa, dobre seu joelho antes de você dormir e fale com Ele. Senhor, eu não tenho coragem. Senhor, eu não sei o que é, mas eu quero isso aí. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Fale com Ele, se entregue, abra seu coração. Você não abre seu coração muitas vezes com uma pessoa que ainda vai lhe trair? Você não abre? Você não fala as coisas que estão na sua mente com uma pessoa confiando? Muitas vezes a pessoa vai lá e lhe trai. Imagine Deus, irmão, se tu se abrir teu coração para Deus, que Deus não pode fazer em tua vida. Imagine o Pai. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber quem é o Senhor. E Ele irá se revelar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, isso tudo aqui que nós lemos hoje, na Santa Ceia, nós temos que lembrar. A Santa Ceia nos traz a lembrança de quem nós éramos, o que acontecia em nossa vida,
Quando nós encontramos o Senhor, o que Ele fez em nossa vida e agora a nossa caminhada com Ele. A Santa Ceia nos traz a lembrança do que Cristo fez naquela cruz. Quando você participar do pão e tomar o cálice, você vai lembrar da carne e do sangue do Senhor. E devemos nos analisar para ver como é que estamos diante do Senhor, para que a gente não venha comer e beber condenação. É por isso que nem todos podem participar. É por isso que nem todos podem se lançar a isso. Porque às vezes a vida está em pecado, irmãos. Às vezes está fazendo coisa errada e você vai participar da Santa Ceia do Senhor indignamente. E aí você está comendo condenação para você, porque sua vida não é reta diante do Senhor. Então, se você fez uma aliança com o Senhor, se você vive para o Senhor, se você está na igreja, se você contribui com os irmãos, se você ama os seus irmãos e vive em comunhão, aí você está andando em Cristo. Aí nada lhe impede, nada te impede de participar do pão e do vinho e lembrar daquilo que Cristo fez em nossa vida e esperar a volta dele, em nome de Jesus. Que essa mensagem esteja no coração dos irmãos, em nome de Jesus.